Já a navegação, a robótica, a oportunidade de você fazer como se fosse uma tomografia intraoperatória para checar o posicionamento dos seus implantes. São tecnologias que vêm vindo, dão mais segurança. Monitorização. Para o paciente. Não fazíamos. Como a gente opera hoje é totalmente diferente de como operávamos 20 anos atrás. É impressionante a evolução. Sim. Eu falo que a mesma cirurgia, a mesma deformidade que eu fazia em 2000 e em 2002 é completamente diferente do que a gente faz hoje. Não só da técnica, mas das questões... A tecnologia nos dá de segurança no dia a dia, seja de imagem, seja... na forma da gente conseguir monitorar a parte motora sensitiva, né? O que você acompanhou nesses anos aí, Alex, que te chama a atenção? Por incrível que pareça, eu já fiz um Arrington com Landim uma vez, uma cirurgia que era arame, que na época do Luke não deu certo, e ele pediu lá uma caixa que tinha um Arrington. Por incrível que pareça, tinha uma caixa de Arrington lá na CD e nós montamos um Arrington. Foi o único Arrington que eu fiz na minha vida. Depois a minha experiência com o Arrington foi só de retirada, né? Só de retirada. Eu acho assim, eu pontuaria que talvez a maior evolução, se for em termos dentro da deformidade, que eu pude presenciar durante todos esses anos, está relacionada às escolioses de início precoce, as Earlon 7. Porque era uma deformidade que anteriormente nós não tínhamos nenhuma alternativa, zero. Os tratamentos eram feitos normalmente com imobilização, na maioria das vezes gessada, gesso. Meados de 2004, 2005, nós recebemos o Campbell aqui na ACD, com a técnica do Vepter, que era uma técnica para síndrome da insuficiência torácica, e nós adaptamos ela como uma técnica de um growing system. Era uma técnica que tinha sua aplicação, mas tinha um nível de complicação muito grande. Isso daí evoluiu para os growing rods, né? Que são técnicas de crescimento que permite o paciente, após a correção da deformidade, continuarem crescendo, que eram técnicas também que tinham um nível de complicação grande, mas não tão quanto o Vepter, né? E isso veio evoluindo com a tecnologia até o ponto que hoje a gente pode implantar um sistema numa criança de baixa idade e não ser mais necessário submetê-las a outras cirurgias, porque esse sistema ele pode promover um alongamento automático acompanhando o crescimento das crianças, né? Então, óbvio que a cirurgia de coluna, principalmente da deformidade, evoluiu de maneira bastante importante, mas eu acho que dentro das escolioses de início precoce foi onde eu presenciei. Então, talvez eu tenha o viés de ter muitos pacientes com escoliose de início precoce, mas talvez seja isso o que mais evoluiu. E o segundo, eu acho que é a segurança da cirurgia, principalmente relacionado à monitorização. Eu sou da época que acordava o paciente, fazia o teste de Stanhardt, acho que Fogaço e o que também. Acho que só você que pegou a monitorização, talvez se full time, né? Mas a gente acordava o paciente no meio da cirurgia para ver se ele estava mexendo as pernas. Era um teste para o paciente e coronariano para o cirurgião. Exato. Não, você vai falar isso daqui para um cirurgião daqui uns 10 anos, ele vai achar um absurdo, vai achar que você era louco, né? Você acordar o paciente com as costas abertas e mandar ele mexer 2 pezinhos. A gente treinava o paciente previamente no consultório para fazer isso, né? E aí, depois, com a monitorização, a gente obviamente parou de fazer isso, mas a gente está falando isso há 20, 22 anos atrás, não é uma coisa tão antiga, né? Então, no começo dos anos 2000, a gente acordava o paciente para ele mexer a perna para ver se estava tudo bem. E depois, obviamente, com os recursos de imagem que hoje a gente tem em relação à navegação, a checagem com as radioscopias mais modernas. Então, em termos de segurança, eu também acho que houve uma evolução bastante importante da cirurgia de deformidade. Sim, é muito interessante. É muita coisa nova, né, que vem acompanhando, né? Quem pegou um tempo mais antigo, eu acho que a cirurgia de coluna ela deu um salto muito grande, talvez nos últimos 10 anos, né? Ela deu uma melhorada na segurança e na efetividade e no poder nosso, né, que o cirurgião tem no tratamento. Eu acho que essa evolução ela veio até de uns 10, 15 anos para cá, eu acho que ela foi a melhora que eu evidenciei. Sem falar um medo que a gente tinha de implantar qualquer coisa na coluna torácica. A gente não fazia. Pensar em pôr um parafuso na coluna torácica naquela época, início dos anos 2000, era um absurdo. A gente só colocava parafuso, arame ou gancho em cima. Parafuso só na lombar quando começou. E aproveitando, né, que é o tema que é a evolução das técnicas,
em cirurgia de deformidade. Como é que vocês veem, né, de uma forma geral, a impressão 3D de modelos para treinamento de casos difíceis? Ele tem aplicação? Vocês fazem isso na rotina? Ou é mais uma coisa que... Enfim, claro, é bastante didático, né? Bastante... você acaba não só mentalizando e vendo, mas também ajuda você a palpar aquela situação e você consegue visualizar, né? Nas contas a gente aprende no tato, na visão, faz parte do nosso sistema de aprendizado. Como é que vocês veem essa questão de impressão de modelo 3D para cirurgia de deformidade? Isso já existe, né? Isso já existe. Existe uma empresa suíça que você faz essa impressão 3D e eles fabricam o implante de acordo com a deformidade, assim, especificamente para aquele paciente. Tamanho de parafuso, a modelagem da haste. Então, isso já existe. A gente não tem uma disponibilidade aqui no Brasil tão grande para isso. É um requinte, obviamente, né? É algo a mais que você pode oferecer. Mas isso também implica, a gente tem que entender que isso implica em um custo maior, uma realidade que talvez no nosso país não seja igual, por exemplo, na Europa, mas isso já existe. A modelagem 3D, eu acho ela também muito interessante porque algumas deformidades são muito complexas para a gente que trata doenças graves, a gente mesmo olhar e conseguir entender. Muitas vezes eu não sei como que vocês fazem no dia a dia de vocês, quando pego aquelas deformidades acima de 100 graus, 120, 130 graus, em que a coluna está toda torcida e você olha o raio-x, você tem uma ideia, mas não consegue ter uma precisão, aí você vai para a tomografia e a tomografia, principalmente a reconstrução 3D, ela consegue aí te dar um pouco mais de uma sensação visual de para onde está direcionada essa coluna. Então, quanto mais elementos a gente tem principalmente nesses casos, eu acho que nesses casos é o mais importante. Para a gente poder fazer o planejamento cirúrgico, com certeza ajuda. Eu utilizei um caso só, então a minha experiência ela é mínima, mas foi um caso de uma criança de 7 anos, um sindrômico, que ele tinha uma deformidade cervical. E é uma deformidade cervical bastante grave, ele acabou fazendo uma cifose com uma tetraparesia grave, e nessa cifose eu não tinha nenhuma pretensão de conseguir alcançar o corpo vertebral da criança. Então eu fiz essa reconstrução, coloquei ele na tração craniana e a partir disso a gente foi para a cirurgia. Só que um detalhe importante, essa reconstrução 3D, ela acabou me deixando muito mais ansioso e preocupado com o resultado da cirurgia. Porque na reconstrução, e se mostrou na realidade também, mas na reconstrução as lâminas eram completamente soltas. As lâminas elas eram finíssimas e soltas. Então eu não ia ter apoio, por exemplo, para fazer qualquer tipo de amarrilha posterior. Eu ia ter que fazer a colocação dos suportes anteriores que eu tinha programado e via posterior eu ia ter que fazer caber algum tipo de parafuso, porque a amarrilha não ia sustentar. Então isso já me deixou com um pouco mais de apreensão ali no pré-operatório. E no final das contas eu acabei fazendo uma instrumentação C2 até o T1 e, né, fui via anterior, né, depois da tração, depois via posterior C2 T1 e foi um resultado bem satisfatório. Mas eu acho que todo elemento, principalmente nas deformidades muito graves, ele pode ajudar a gente. E aí eu vejo também que a robótica, ela é um detalhe tecnológico que ele está se desenvolvendo, já é bem desenvolvido para outras áreas da medicina. Para a coluna, ele está ainda em desenvolvimento. A tecnologia ela é um pouco diferente, porque ela é uma tecnologia muito mais de um braço robótico, né? Ela não é uma robótica com uma plataforma, como, por exemplo, as cirurgias abdominais. Mas ela já dá um direcionamento para a colocação dos implantes, e aquilo eu acho que pode ser que tenha alguma aplicabilidade, principalmente nessas cirurgias de maior complexidade. Talvez no futuro seja isso. A tecnologia tem vindo também para isso, né? Hoje você vai visitar serviços, principalmente nos Estados Unidos, ele tem todo um ecossistema. Você faz a imagem, você planeja a sua cirurgia, não só a colocação de parafusos, mas as osteotomias que você vai fazer, os cages que você vai colocar. O computador reconstrói aquilo, te dá a haste, o tamanho da haste, a curvatura da haste. Em alguns lugares, você manda isso para a empresa, ela te volta com a haste.
Então, na hora que você chega na cirurgia, se sua haste não encaixar, é porque a sua carpintaria, suas osteotomias, seus queijos não estão bons. Você tem que voltar porque a haste tem que encaixar ali para você, você conseguir a correção coronal, sagital que você planejou. Então, ainda o modelo 3D ajuda a gente, principalmente em deformidades sindrômicas e congênitas, para você entender a extensão de até onde que você vai ter que chegar na sua cirurgia. Mas eu acho que boa parte disso vai ser substituído por esse ecossistema tecnológico que está chegando ainda no Brasil.